O nome Levi pode não vir à mente quando se lembra de histórias bíblicas. Não é frequente ouvirmos muitos sermões sobre ele. Alguns de nós podem ter cantado uma canção do Messias sobre seus filhos, mas além disso, quem era Levi? Levi tem um papel significativo no sacerdócio de Israel, e todos os seus filhos assumem papéis levíticos. Esta é a razão pela qual um homem chamado Corá se revoltou, porque ele ficou com raiva, porque Deus decidiu dar aos filhos de Levi os deveres sacerdotais. Levi, um dos 12 filhos de Jacó, tornou-se o chefe de uma das 12 tribos de Israel. Como mencionado acima, a tribo de Levi, em particular, tinha uma série de tarefas e deveres religiosos importantes. Quanto ao nome, Levi, na verdade, conhecemos alguns personagens bíblicos com esse nome. Levi não é apenas o nome de um homem que se tornou cabeça de uma tribo de Israel, mas também pertence a um discípulo de Jesus, que também atendia pelo nome de Mateus. 2 outros homens também atendiam pelo nome de Levi na genealogia de Jesus. Este artigo se concentrará no filho de Jacó, Levi. Exploraremos o contexto histórico de sua vida, onde você pode encontrá-lo na Bíblia, e o que você pode aprender com esse Levi. Qual é o contexto da história de Levi? Encontramos Levi pela primeira vez, quando Lia deu à luz a ele, em Gênesis 29, 34. Para aqueles que podem não conhecer a história de Jacó, Jacó trabalha para seu parente, Labão, por 7 anos, para se casar com sua filha mais nova, Raquel. Mas, em sua noite de núpcias, Labão engana Jacó, e substitui Raquel por sua filha mais velha, Lia. Jacó trabalha a contragosto por mais 7 anos, e também se casa com Raquel, desprezando sua outra esposa. Lia, que se sentiu esquecida, teve a bênção de dar à luz muitos filhos, incluindo o terceiro filho, que ela deu à luz, Levi. O nome de Levi significa apegado. E quando a esperança de Lia, de que, talvez por ter dado à luz filhos, seu marido se apegasse ou gostasse dela. Levi usa a vingança como um estratagema para a justiça. Primeiro, encontramos Levi em Gênesis 34, quando sua irmã, Diná, é estuprada por um homem chamado Siquém. Levi e seu irmão, Simeão, então convencem Siquém, e todos os homens de sua cidade, a se circuncidar quando Siquém pede a mão de Diná em casamento. Enquanto os homens daquela cidade estavam caídos para a contagem, Levi e Simeão os devastarão. Embora desejem legitimamente justiça para sua irmã, eles levam o ato de ira e vingança longe demais, saqueando uma cidade e levando suas mulheres, um ato de violência que eles pareciam estar lutando para redimir, e em vez disso, repetem. Até mesmo Jacó menciona que eles foram longe demais e enfureceram grandes potências estrangeiras. Levi colabora em engano para prejudicar José. Em segundo lugar, vemos Levi colaborando com 9 de seus irmãos para vender José, filho de Raquel, quando José compartilha com seus irmãos alguns sonhos que mostram sua família de forma negativa. Levi não gostou da ideia de ter que se curvar diante de seu irmão mais novo. Como muitos sabem, os irmãos entram no Egito vários anos depois durante uma fome, e seu irmão José os salva da fome, revelando-se muito vivos e bem. No final de Gênesis, Jacó pronuncia uma profecia sobre seus filhos. Ele não tem um sentimento agradável para Levi. Por causa da violência de Levi,
e do massacre de muitos homens, Jacó diz que aqueles de sua tribo serão dispersos. O que os cristãos podem aprender com a história de Levi? Podemos olhar para a história de Levi e nos perguntar como poderíamos aprender com um homem como ele. Em sua ira, ele mata uma cidade inteira de homens com seu irmão e vende seu próprio irmão como escravo no Egito. Um homem nascido de uma esposa desprezada, que escolheu uma vida perigosa, pode ter algum efeito no Novo Testamento, e até mesmo em nossas próprias vidas. Como é típico de muitas pessoas imperfeitas na Bíblia, a história não termina apenas com ele. Primeiro, podemos aprender que nem todas as árvores genealógicas ruins levam a maçãs podres. A árvore genealógica de Levi teve muitos grandes descendentes. Conforme catalogado neste artigo, alguns desses descendentes incluem Moisés, Esdras e João Batista. Jesus chamou João Batista de o maior homem que já viveu, em Mateus. Moisés também desceu no salão da fé em Hebreus, e Esdras ajudou a liderar a reconstrução de Jerusalém, depois que os israelitas voltaram do exílio, na Babilônia. A família de Levi dá à luz muitos grandes descendentes, que desempenham um papel integral na salvação de Israel, e por fim, na salvação do mundo. Em segundo lugar, podemos aprender que Deus atribui grandes tarefas a pessoas inferiores. Se você der uma olhada na família de Levi sozinha, parece algo saído diretamente de um reality show. Ele tem vários pais, e seu pai também dorme com concubinas. Seu pai prefere suas esposas a seus filhos, colocando todos uns contra os outros. E sua própria irmã é estuprada por um homem que afirma amá-la. E seu próprio pai levanta as mãos e diz essencialmente: bem, o que você pode fazer? São nações poderosas. No entanto, Deus usa os restos de uma família desfeita, e cria uma nação inteira a partir de suas linhas. E por meio das mãos violentas de Levi, Deus permite que seus descendentes se envolvam nos importantes deveres sacerdotais. Terceiro, nossas ações no início da vida podem ter consequências no futuro. Considerando a história de Levi, esse princípio pode ter múltiplas aplicações. Primeiro, talvez em nossa juventude, nós escapamos de um comportamento pecaminoso. Porém, mais tarde na vida, isso teve um impacto físico, mental ou espiritual sobre nós. Ou então, nossos pecados contra os quais lutamos, em diferentes momentos de nossa vida, podem levar nossos filhos a serem tentados pelas mesmas lutas. Talvez tenhamos gostado muito de álcool, e agora nossos filhos estão querendo beber demais, por exemplo. No caso de Levi, embora ele quisesse justamente justiça para as ações contra sua irmã, leva a vingança longe demais. Ele esquece que a vingança pertence ao Senhor. Por causa disso, seus futuros descendentes, embora muitos, acabariam dispersos. Levi não estava isento de falhas. Ele veio de uma família confusa, e muitas de suas ações resultaram em mortes e anos de sofrimento para seu irmão José no Egito. No entanto, Deus permite que os descendentes de Levi desempenhem um papel extremamente importante em Israel, e muitos grandes descendentes vêm da linhagem de Levi, incluindo João Batista. Por meio de Levi, podemos aprender a importância e as repercussões de nossas ações. Embora nem sempre vejamos as consequências em nossa própria vida, nossos filhos ou seus descendentes podem ter que superar obstáculos ou tentações porque não pensamos em uma ação antes. Mas não importa o que tenhamos feito,
Deus ainda pode redimir qualquer coisa. Ele ainda pode purificar os filhos de Levi, e ainda pode nos purificar.